Capítulo 181. Enjoo de bicicleta. A corrida terminou surpreendentemente rápido. Quando Mickey olhou para trás e não viu nenhum sinal da equipe, ele sorriu. Na época da universidade, ele participava de corridas e ganhava o primeiro lugar. Que nostalgia! Amy também olhou para trás. Nós vencemos, pai. Você é incrível. Os elogios da filha o deixaram ainda mais feliz do que se tivesse vencido o Tour de France. Vamos para a escola, disse ele, diminuindo o passo. Na verdade, ele já havia competido no Tour de France. Sua velocidade no sprint chegou a 70 km por hora, o que era bastante rápido. Os profissionais eram muito mais rápidos, 80 km por hora. Nem mesmo os cavalos de corrida conseguiam competir com eles. Ele estava um pouco sem fôlego devido à sua má forma, mas graças ao sistema, atingiu facilmente 40 km por hora. A velocidade máxima da tripulação era de cerca de 25 km por hora, então era impossível alcançá-lo. De vez em quando, um sino tocava, fazendo com que as pessoas parassem. Aido caminhava pela rua com uma sacola preta na mão. O som de um sino fez olhar para cima. O que é isso? Como é que essa coisa pode ser tão rápida? Que tipo de energia a utiliza? Ei, espere! Gritou Edon, acenando com a mão e correndo atrás da bicicleta. Mas Mickey estava tão concentrado que nem percebeu. Pai, acho que ouvi alguém gritando conosco. Amy olhou em volta, mas não viu ninguém. Talvez eles estivessem tentando nos vender alguma coisa, continuou Mickey. Pode ter sido um dos meus clientes, mas não acho que fosse nada importante. Bom dia, Sr. Idel. Vai a algum lugar? Precisa de uma carona? Disse Dicos quando a carruagem parou ao lado do velho. Bom dia, Sr. Idel, respondeu Dio, interrompendo sua refeição. Ele parecia ter medo do velho. Bom dia, Dicos. Obrigado, disse o velho, entrando na carruagem. Você viu um homem e uma moça em um veículo de duas rodas? A garota estava usando uma capa preta e vermelha. Perguntou Dicos. Sim. Acho que eles vão para a escola do caos. Anda logo. Os cavalos aceleraram. Por que tanta pressa em falar com ele? Perguntou Dicos. A cabeça calva de Ibel estava coberta de gotas de suor, e seu rosto estava corado de tanto correr. Aquela carruagem estranha, respondeu o velho, recostando-se no assento. Era tão rápida, mas não senti nenhuma magia. E parecia mais confortável do que uma carruagem. Concordo, sorriu Dicos. Na verdade, eu também sou a favor. É mais fácil de controlar do que cavalos. E não haverá esterco. É muito mais limpo, o que significa que é melhor para a cidade. Você é um visionário, Dicos. Precisamos de mais funcionários como você. Tenho certeza de que você será promovido novamente em breve. Você é muito gentil. Estou apenas fazendo meu trabalho. Sua sede de conhecimento é muito inspiradora. A bicicleta parou em frente aos portões da escola do caos. Um velho e um orc corpulento observavam. A bicicleta brilhava sob os raios do sol da manhã. Eles nunca tinham visto algo tão estranho. Eles reconheceram Mickey e Amy porque já haviam estado lá antes. Estamos aqui, disse Mickey. Eu me diverti muito. Amy pulou no chão. Então eu te levo para a escola todos os dias, disse Mickey, colocando a trava antifurto que o sistema lhe dera em sua bicicleta e pegando o patino feio no colo. Ele se encolheu. Enjoo de bicicleta. Mickey fez uma careta estranha. Desde quando gatos têm enjoo de bicicleta? Capítulo 182. Você pode comer 2 tigelas de pudim de tofu hoje. Acorda, patinho feio. Chegamos. Não me faça acender o fogo. Disse Amy, beliscando o queixo dele. Miau. O gatinho acordou imediatamente. Aqui, pegue-o, disse Mickey, entregando o gato para Amy e tirando a sacola da bicicleta. Ele olhou para o relógio. Levara apenas 5 minutos. A mesma distância geralmente leva cerca de meia hora a pé. Tenho certeza de que o arroz frito de Yangzhou ainda está quente, mas o pudim de tofu provavelmente se desfez. A textura não deveria ter mudado, porém.
Vou cobrar o mesmo preço. Essa bicicleta não é tão ruim para entregas de comida em curtas distâncias. Mas se as pessoas daqui a usassem para fazer entregas, seria uma cena e tanto. Para distâncias maiores, geralmente são utilizados cavalos. Mas não precisa se preocupar com isso agora. Já estou muito ocupado. Mickey pegou na mão de Amy. Desculpe, mas você não pode vir aqui, disse o orc. Pai, vamos rastejar por aquele buraco, sussurrou Amy, puxando as roupas de Mickey e lançando olhares furtivos para o orc. Ela tinha medo dele, e seu medo não era infundado, pois aquele orc já havia recusado muitas vezes. Ela é muito nova para ir à escola, acrescentou o velho, balançando a cabeça. E animais de estimação não são permitidos aqui. Essas são as regras. Mickey deu um tapinha em Amy, tirou um cartão verde do bolso e entregou-o ao orc. Vamos para a aula com o professor Klaus. Ele disse que podemos usar isso como passe. O orc e o velho trocaram olhares confusos. Eles não conheciam nenhum professor Klaus. Mas, ao pegarem o cartão, suas expressões mudaram imediatamente. Nela havia uma palavra grande, paz, e no canto inferior direito eles notaram um nome, Novan. Sem nome, o cartão é inútil. De repente, eles se lembraram do velho de barba grisalha que havia falado com o diretor da escola no dia anterior. O diretor lhe dera o passe, mas agora era este jovem que o tinha. Agora eles olhavam para Mickey e Amy de forma mais amigável. Até mesmo o senhor da cidade do caos e o senhor do templo cinzento tratam o diretor como um igual, mas esse velho agia como se fosse mais velho do que eles, pensou o orc. A escola de magia fica à esquerda. Pegue seu passe e entre. Podemos entrar pelo portão. O rosto de Amy se iluminou. Toda vez que vinha aqui, ela tinha que se espremer pelo buraco. Ela sempre invejava os alunos que conseguiam entrar pelo portão. Mickey recebeu o passe e assinou com a cabeça. Obrigado, disse ele, pegando a mão de Amy e prestes a entrar. Desculpem. Animais de estimação não são permitidos, disse o orc, estendendo a mão para impedi-los. Mas, Mickey olhou para o passe que tinha na mão. A julgar pelas expressões em seus rostos, aquele passe era de uma pessoa muito importante. O passe foi assinado pelo diretor, mas essa regra também foi estabelecida pelo diretor, e ele disse que a escola sempre vem em primeiro lugar, então receio que você não possa levar o gato com você. Ele segue as regras à risca. Impressionante. Entendo. Então você poderia cuidar do gato e da bicicleta. O orc assentiu com a cabeça. Claro. Pode deixá-los conosco. Amy, coloque o patinho feio na cesta. Vou levá-lo para casa. Sim, pai, ela ficou na ponta dos pés e colocou cuidadosamente o gato na cesta, comporte-se bem. Bem, vamos lá, disseram e entraram. Miau, miau. Miou o gatinho atrás de Amy. Não reclame. Você pode comer 2 tigelas de pudim de tofu hoje e não precisa correr. Os olhos do gatinho brilharam imediatamente. Miau, miau. Ela sabe como lidar com um gato, disse Mickey, sorrindo. Logo em seguida, uma carruagem parou no portão e Eido saltou dela. Onde está o dono disto? Perguntou ele ao orc e ao velho, apontando para a bicicleta. Capítulo 183. Alarme. Ele acabou de entrar. O que aconteceu? Perguntou, nervoso, olhando para seu interlocutor suado. Nada. Para onde ele foi? Perguntou Edon, abaixando-se para examinar a bicicleta. Ele frequentou uma escola de magia, respondeu o velho. Escola de magia. Edon endireitou-se. Vou esperar aqui. Os professores da escola de magia não gostam de mim. Pensei que ele não tivesse permissão para estar lá, disse Dicos. Como oficial de ligação entre a cidade do caos e a escola do caos, Dicos conhecia todas as regras. Elas foram criadas por Novan para garantir a segurança da escola do caos. Nem mesmo o próprio senhor da cidade podia levar seu animal de estimação, um leão de fogo, através daqueles portões. Seja como for, o próprio leão de fogo não teria querido chegar perto daquele lugar novamente depois que Novan o atingiu como uma bola de gelo. Ele ficou de cama por meio mês.
Ele tem passe, respondeu o velho calmamente. Entendido, disse Dicos. Ninguém de fora podia entrar na escola do caos sem um passe. Ele próprio tinha um para o trabalho. Antes de receber o passe, Novan conversou pessoalmente com ele e o fez prometer que seguiria todas as regras e nunca faria nada que pudesse prejudicar a escola ou os alunos. Quem é ele? Não pode ser uma pessoa comum se recebeu um passe de Novan. A garota tem quase a mesma idade que o Dir. Ela ainda é muito jovem para ir à escola. Será que ela é uma dama de alta linhagem ou uma feiticeira brilhante? Dicos tinha muitas perguntas. Eido também ficou muito surpreso. Ele olhou para Dicos e se conteve, sem perguntar sobre a passagem. Deu a volta na moto, com os olhos brilhando de entusiasmo. Ele é um gênio, um verdadeiro gênio. Como ele conseguiu fazer fios de ferro com espessura uniforme? E como ele conseguiu fazer um anel tão perfeito? Murmurou ele. Miau. O gato gritou de repente. Suas patas dianteiras repousavam na borda da cesta, e ele mostrou os dentes de forma ameaçadora. Eido estava absorto olhando para a bicicleta. O guincho o assustou e ele caiu sentado. Deu um sorriso irônico ao ver um gatinho fofo espiando por baixo. Meu Deus! O que esse gato está fazendo aqui? O orc e o velho ajudaram a se levantar. Você está bem? É o gato daquele homem, disse o orc. Sim, está tudo bem. Obrigado, disse ele, apontando o dedo para o patinho feio. Seu gato travesso. Ele se agachou e começou a estudar o mecanismo. O pai e a filha chegaram ao prédio 3. Não era tão mágico quanto Mickey imaginara. Na verdade, o prédio de 3 andares era exatamente igual a todos os outros da escola. Na parede, havia um desenho de uma bruxa em uma vassoura e uma bola dourada voando. O desenho de uma criança provavelmente não era uma obra de arte, mas ainda assim era encantador. Será que eu vou conseguir voar numa vassoura? Perguntou Amy, olhando para o desenho. Você vai voar, mas não necessariamente numa vassoura. Klaus certamente conhece magia de voo se quiser lutar contra conjuradores a diferentes distâncias. Mickey entrou no prédio com Amy. As aulas geralmente começavam às 7h30, então ainda não havia ninguém lá. Lá dentro, o ambiente era claro e não abafado. Ao contrário de outros prédios, havia poucas salas de aula em cada andar, e elas não tinham janelas. Subiram até o 3º andar e encontraram apenas uma sala de aula. A porta de metal preto estava entreaberta, deixando entrar um vislumbre de luz. Mickey bateu na porta. A pesada porta rangeu ao abrir e eles viram Klaus parado em seu manto branco. Entre. Você chegou na hora certa. Obrigado. Bom dia, mestre Klaus, disse Amy, olhando para o velho. Klaus foi pego de surpresa. Bom dia, Amy. Papai disse que eu deveria te chamar de mestre Klaus na escola. Mas posso te chamar de mestre Meia Barba depois da aula? Pode me chamar do que quiser. Eu consigo me acostumar com a mestra. A educação dela é melhor do que eu pensava. Então ele notou a sacola na mão de Mickey e sorriu. Você trouxe pudim de tofu para mim. Sim, mas provavelmente está um pouco amassado por causa da estrada, admitiu Mickey. Ah, não se preocupe. Tenho certeza de que o sabor é o mesmo. Obrigado, disse ele, pegando a sacola. Levarei para sua casa para o almoço ao meio-dia. Obrigado, Mickey se agachou e olhou para Amy. Faça como o mestre Klaus diz, estou esperando por você. Sim, pai, ela respondeu, sem querer se separar dele, mas ao olhar ao redor, objetos estranhos chamaram sua atenção. Vai, disse Mickey, acariciando os cabelos dela. Ele fechou a porta e caminhou em direção ao portão. Antes mesmo de chegar ao portão, ele ouviu o alarme disparar. Capítulo 184. Desculpe, mas preciso trabalhar. O restaurante do papai e outro mundo. Alguém roubou uma bicicleta. Mickey ficou nervoso e acelerou o passo. Ele detestava ladrões de bicicletas, já havia perdido várias bicicletas de corrida dessa forma, algumas delas de edição limitada. Ao chegar ao portão, ele se surpreendeu ao encontrar sua bicicleta cercada por uma multidão de pessoas.
Alguns eram pais de alunos, outros professores, e outros ainda eram apenas transeuntes. O alarme ainda tocava, acompanhado pelo som do miado de um gato. O que está acontecendo aqui? Desculpe, disse o velho, em tom de desculpas. É só uma bicicleta. Não precisa de todo esse alarde. Disse Mickey, confuso. O Sr. Idel, dono da bicicleta, está aqui. Gritou o orc. Por favor, afaste-se. Não há nada para ver aqui, disse Eido. Olá, sou Eido, decano do Departamento de Engenharia Mecânica. Eu vi você usando isso. Poderia me dizer o que é esse objeto interessante? Você mesmo o fez? A bicicleta de Mickey os intrigou. Parecia uma obra de arte, brilhando ao sol. Alguns até especularam que fosse uma nova escultura feita pela Escola do Caos. Todos estavam se perguntando de onde vinha aquele toque. Eles olharam para Mickey, aguardando sua resposta. Prazer em conhecê-lo, Sr. Idel. Isto aqui se chama bicicleta. Pode-se dizer que eu a construí, disse Mickey, aliviado ao ver que sua bicicleta e seu gato estavam sãos e salvos. A Escola do Caos tinha uma seção primária e uma secundária. As crianças da seção primária estudavam o básico. A seção secundária era como uma universidade, estudando magia, mecânica, idiomas e assim por diante. Elas forneciam talentos para o Templo Cinzento e para o Senhor da Cidade do Caos. Faz sentido que o reitor do Departamento de Engenharia Mecânica demonstre tanto interesse pela bicicleta, pensou Mickey. A bicicleta, Eido murmurou, eu gosto dela. Oh, me desculpe. Eu toquei nela e ela tocou. A multidão olhou para Mickey com curiosidade, imaginando se ele havia enfeitiçado a bicicleta. Nada. É só um alarme. Ele tocou na fechadura e sua impressão digital a destrancou. O alarme silenciou. Miau, miau. Exclamou o patino feio, alegremente. Ele olhou em direção ao portão, como se estivesse procurando por Amy. Mickey acariciou-o. Amy está estudando. Ela só volta ao meio-dia. Vamos esperá-la em casa, disse ele, avistando Dicos na multidão e assentindo com a cabeça. Em seguida, montou em sua bicicleta, pronto para partir, pois o restaurante estava prestes a abrir. Dicos assentiu com a cabeça. Michael venceu a corrida de forma justa e limpa. Posso lhe fazer algumas perguntas sobre esta bicicleta? Disse Eido. Podemos conversar no meu escritório. Estou tentando construir uma máquina que funcione sem cavalos. Gostaria de se juntar a mim neste projeto. A reitora está convidando para se juntar à causa dela. Eles vêm trabalhando nesse projeto há décadas. Sim. Ouvi o diretor da escola dizer, há 15 anos, que todos os participantes do projeto seriam generosamente recompensados caso ele fosse bem-sucedido. Muitas pessoas querem participar. Há apenas 7 membros principais, e eles são os melhores dos melhores na área da mecânica. Os professores começaram a cochichar. Dicos também ficou surpreso. Ele sabia desse projeto. O Senhor da Cidade do Caos o havia financiado porque sabia que ele mudaria o mundo. Mickey balançou a cabeça negativamente. Desculpe, mas tenho que trabalhar. Talvez em outra hora, disse ele, acariciando a cabeça do gatinho. Idel olhou fixamente para Mickey. Ele não conseguia acreditar que tinha sido rejeitado, especialmente sob um pretexto tão ridículo. A multidão ficou igualmente chocada. Teria ele simplesmente desperdiçado uma oportunidade tão maravilhosa? Arrogância ou estupidez? Interessante. Dicos sorriu. Bom dia, Mickey. Disse Luna. Bom dia, Luna. Ela vestia um longo vestido preto e o mesmo lenço de seda com um lírio dourado. Era óbvio que ela gostava muito daquele lenço. Trouxe a Amy para estudar magia. Venha ao restaurante quando tiver tempo. Agora preciso ir. Luna assentiu com a cabeça e olhou para o objeto em que ele estava sentado. O que era aquilo? Agora a multidão estava ainda mais chocada. Que coisa rápida! Professora Luna, a senhora conhece este homem? Perguntou Edon, animada. Capítulo 185. Nada de especial. A multidão logo se dispersou, deixando os professores e Dicos para trás.
Eles olharam para Luna, que reconheceu o homem com a bicicleta. Sim, senhor Idel. O nome dele é Mickey. Ele é o pai de um dos meus alunos, respondeu Luna. Ela não entendia por que todos estavam olhando para ela. Você não sabe onde ele mora? Ele é dono de um restaurante no extremo da Praça Aben. Você pode encontrá-lo lá. Ele é um excelente cozinheiro. Agora eles entendiam por que Mickey tinha ido embora tão às pressas. Estavam intrigados com o motivo de ele ter recusado a proposta de Eido. Na visão deles, participar do projeto de Eido era mais gratificante do que administrar um restaurante, já que cada participante recebia pelo menos 100 moedas de ouro por mês. O salário médio mensal de um professor era de apenas 30 moedas de ouro. Como o dono do restaurante conseguiu um passe do Novan? Perguntou Dicos, surpreso. Pensei que ele fosse um oficial ou algo assim. Eido assentiu com a cabeça. Obrigado, ele disse, descobrindo onde encontrar Mickey. Agora ele pôde falar com ele sempre que quiser. A coisa preta que envolvia a roda, a corrente, o material leve, mas resistente. Se não fossem suas aulas, ele teria ido àquele restaurante agora mesmo. Ele era conhecido como um dos maiores especialistas em mecânica, mas aquela bicicleta o fez perceber o quão estúpido ele havia sido. Luna assentiu com a cabeça e saiu. Porque o Sr. Aidli está interessado no Mickey. Ele descobriu que o Mickey é um gênio da matemática. Mas a matemática não tem um papel tão importante na mecânica, disse ela, voltando-se então para a escola. A Amy não é muito nova para ir à escola. Senhor Edon, como está indo seu projeto? Perguntou Dicos. Ele era o responsável pelo financiamento do projeto, então precisava saber como estava o andamento. Receio que as coisas não estejam indo tão bem. Conseguimos converter a pressão do vapor em energia cinética, mas como aproveitar essa energia ainda é um mistério. Ele olhou para a Praça Aben e sorriu. No entanto, acho que encontrei uma solução. Se este homem se juntar a nós, em breve poderemos ver o primeiro transporte movido a vapor. O vapor mudará o mundo. Estou ansioso por esse dia. Boa sorte para você. Mickey dirigiu em velocidade moderada porque não queria suar e ter que tomar banho. Ao passar pela loja de Uriran, ele cumprimentou Qual e Grempia. O patinho feio miou cansado. Quando Mickey chegou ao seu restaurante, dezenas de pessoas já estavam esperando. Elas ficaram muito surpresas ao ver a bicicleta. Chefe Mickey, o que é isso? Perguntou Harrison. Uma bicicleta. Levo minha filha para a escola nela. Nada de especial, disse Mickey. Ele acenou com a cabeça para os clientes e pegou as chaves para abrir a porta. Os clientes não conseguiam entender como Mickey conseguia se equilibrar em duas rodas ou por que aquilo era tão rápido. Bom dia, chefe, disse Iabemia. Ela também olhou para a bicicleta com curiosidade. Bom dia, Iabemia. Você pode me ajudar a levar a bicicleta para dentro? Deixe o patinho feio na cestinha, ele está cansado. Claro, chefe, disse ela, levantando a bicicleta com cuidado. Era muito mais leve do que parecia. Abriremos em 10 minutos, anunciou Mickey. Coloque-o atrás do balcão, disse ele à garçonete. Não era muito cavalheiresco pedir a uma moça que fizesse o trabalho pesado por ele, mas ela era 10 vezes mais forte do que ele. O patinho feio está doente. Não, ele está bem. Mickey subiu as escadas e trocou de roupa. Oh, Mia, você pode comer pudim no café da manhã, pudim com rugiamo no almoço e o mesmo no jantar. Obrigado, chefe, mas você mesmo disse que só pode comer de graça 2 vezes por dia. Não, eu disse que você pode comer o que quiser por 1.200 moedas de cobre, disse ele, preparando uma tigela de pudim doce para ela. Coma. Abriremos em breve. Capítulo 186. O acordo. Obrigada, chefe, disse Iabemia, sentando-se imediatamente para comer seu tofu doce favorito, o que lhe aqueceu o coração. Mickey olhou para as mãos dela, cheias de cicatrizes, e voltou para a cozinha. Nenhuma garota gosta de cicatrizes.
É o mínimo que posso fazer. Além disso, ela merece, considerando sua produtividade no trabalho. Ela devorou o tofu rapidamente, lambeu a cauda dos lábios e sorriu radiante. A comida doce lhe deu ânimo. Levantou-se e foi para a cozinha. Hoje temos um terço a menos de rugiamo, mas precisamos de cerca de 200 tigelas de pudim de tofu. Dá mais trabalho do que ontem, e você vai ter que recolher o dinheiro, já que a Amy está na escola. Consegue dar conta? Perguntou Mickey, colocando uma tigela limpa sobre a mesa. Já havia muitas tigelas como aquela. Sim, chefe. A Amy me ensinou a tabuada. Mickey sorriu. A Amy é muito carinhosa. A Yabenia aprende muito rápido. Muito bem, vamos começar a trabalhar. A manhã acabou sendo mais agitada do que o esperado. Mickey e Yabenia só conseguiram sentar-se no final do expediente. Mickey virou a placa da porta e sentou-se. Descanse um pouco, disse ele, olhando para Yabenia, que estava cansado. Não estou cansada, chefe, disse ela, trazendo um copo de água morna para Mickey. Gostaria que eu massageasse seus ombros. Obrigado, mas não. Ele tomou um gole de água. Primeiro, quero falar com você sobre algo. Ele fez um gesto para que ela se sentasse em frente a ele. Yabenia sentou-se obedientemente. Estamos apenas conversando. Não fique tão nervoso. A jovem garçonete havia prendido o cabelo loiro em um rabo de cavalo lateral. Ela já não parecia tão pálida quanto quando ele a encontrou pela primeira vez. Ela comia pouco naquela época, mas agora tudo havia mudado. Ela estava crescendo rapidamente. Fazia apenas alguns dias, mas ela já estava mais alta. Seu uniforme de garçonete estava mais justo, realçando melhor suas curvas. Estou pensando em contratar outra garçonete. Yabenia se levantou. Fiz alguma coisa errada, chefe? O senhor não quer mais me ver por aqui? Perguntou ela, ansiosa. Não, não foi isso que eu disse. A Amy só pode ajudar depois da aula, então sua carga de trabalho aumentou. Quero contratar uma garçonete para te ajudar. Yabenia foi pega de surpresa. Ela não imaginava que Mickey estivesse preocupado com sua carga de trabalho. Imediatamente, ela balançou a cabeça negativamente. Obrigado, chefe, mas não acho o meu trabalho difícil e estou feliz fazendo-o. Mas o quê? Se você acha que sou incompetente e que não estou fazendo um bom trabalho, então contrate outra pessoa. Pode cortar meu salário pela metade, disse ela, baixando a cabeça e mexendo os dedos nervosamente. Não. Eu jamais faria isso. Você é muito dedicada e sempre consegue animar seus clientes. Aliás, eu estava pensando em te dar um aumento depois do período de experiência, disse ela, demonstrando uma grande preocupação com o trabalho. Se você insiste, posso deixar todo o trabalho para você. Mas pode me dizer se ficar muito difícil. O rosto de Yabenia iluminou-se. Obrigado, chefe. Farei o meu melhor. Deixe-me massagear seus ombros. Você deve estar muito cansado. Obrigado. Mickey fechou os olhos e começou a aproveitar. Após 1h30 de trabalho na cozinha, ele estava de fato cansado, mas, por outro lado, havia juntado 10.000 moedas de ouro. Sistema, eu quero comprar energia, disse Mickey insistentemente. Ele estava farto de seu corpo fraco. Com exercícios e pudim de tofu, estarei em boa forma rapidinho. E o mais importante, finalmente poderei empunhar uma espada. Ele se lembrava das habilidades, mas seu corpo não lhe permitia colocá-las em prática. À medida que a popularidade de seu restaurante crescia, mais pessoas cobiçavam seu dinheiro. Embora Klaus Yuri o tenha protegido, assim como sua filha, o mundo está cheio de perigos, e a única maneira de se proteger é se proteger. Ele queria proteger Amy pessoalmente. Isso lhe custará 10.000 moedas de ouro. Tem certeza de que deseja comprá-lo? Perguntou a voz do sistema, demonstrando entusiasmo. Por que você está mais preocupado do que eu? Recomendo que você ganhe poder completando missões, mas, então não vou comprar. Por favor, não interrompa. O dono trabalhou muito para conquistar esse poder, então desta vez eu o venderei para você.
Não quero incomodar, de verdade. Posso esperar pelo sorteio. Vou poupar-lhe a espera. O negócio está fechado. Capítulo 187. Será que eu pareço querer levar um choque elétrico? Você fez um acordo sem a minha permissão? Mickey rosnou, mas estava agitado pela brilhante sensação de poder em sua mente. Sim. E não quero ouvir suas reclamações. Ah, e? E se eu disser que não quero mais ganhar dinheiro? Eu diria que você está louco. O dinheiro move o mundo. Existem muitos obstáculos entre você e se tornar um deus da culinária, mas com dinheiro suficiente no bolso, você pode superá-los. Sem dinheiro, você não sobrevive. Posso sobreviver tranquilamente se trabalhar apenas 3 dias por semana. Os próximos 0,5 pontos de poder, 50.000 moedas de ouro. Com esse dinheiro, você pode matar trolls, demônios, dragões. Você pode matar qualquer coisa que estiver no seu caminho. Desculpe, me empolguei um pouco. Mickey quase deu um pulo. 50.000. Isso é um roubo. Trabalhei tanto para ganhar esses 10.000. O segundo aumento de poder de 0,5 custa 50.000. Só de pensar no preço de um terceiro aumento já me dá arrepios, mas tenho que admitir, matar dragões parece mais tentador do que me tornar um deus da culinária. Ele se lembrou das cenas em que matou dragões. Mesmo assim, ele não estava disposto a desistir da promessa de preparar um banquete para Amy. Ele estava destinado a se tornar o deus da culinária. O que o irritava era que o sistema o lembrava constantemente disso. Agora você pôde pegar seus óculos, mas, antes que ele terminasse, Mickey já havia pegado os óculos. Um choque elétrico percorreu seu corpo. Ele ficou dormente e não conseguia nem sentir a língua. E a Benilha recuou as mãos e deu um passo para trás, sentindo os dedos formigando como se tivesse sido picada por vespas. O senhor está bem, chefe? Perguntou Benilha, preocupado, observando os cabelos de si mesmo se eriçarem. Sim, ele próprio estava igualmente perplexo. Mas, não se preocupe. Vá recolher as mesas. Vou tomar um pouco de ar fresco. Ao tocar na maçaneta de metal, sentiu outro choque. Bateu a porta ao sair. O que aconteceu? Benilha não entendeu nada e foi limpar. Você fez isso de propósito. Mickey rugiu. Por acaso eu pareço que preciso levar um choque elétrico? Mickey mal conseguiu conter o riso ao ver a sombra de sua cabeça enorme. Tentei te avisar, mas você não me ouviu, respondeu o sistema, com um sorriso de satisfação. Mas da última vez eu não levei um choque elétrico. Seu corpo havia sido danificado por venenos, feitiços e maldições. Mesmo depois de eu tê-lo purificado, suas células permaneceram sem vida. A maneira mais eficaz e eficiente de reanimá-las é por meio de eletrochoque. Você não sentiu o choque da primeira vez porque eu não precisei reanimar tantas células. Entendo. Mas isso significa que o golpe será ainda mais forte da próxima vez. Vou tentar ter cuidado. Obrigado. Desgraçado. Mickey pensou que poderia comprar poder sem enfrentar perigo, mas estava enganado. Não acho que o sistema me deixará morrer, mas não gostaria de passar por esse golpe novamente. Mickey olhou para baixo, sentindo seu corpo mudar. Ele não era mais fraco, era forte, como em sua vida passada. Talvez por causa do choque elétrico, ele parecia um pouco mais musculoso do que antes. Talvez o adulto médio neste mundo seja mais forte. Eu me sinto tão forte quanto me sentia quando estava treinando, pensou Mickey. Então ele olhou para a forja de Moby. Pensou a respeito. E foi até lá. Capítulo 188. Matando dragões com um só golpe de espada. A dormência foi desaparecendo gradualmente. Mickey sentiu sua força ao pisar no chão, e isso lhe renovou o ânimo. Não sou mais um aleijado. Posso não ser muito forte, mas agora posso ser um pai normal. Serei mais produtivo. Talvez eu devesse contratar outro garçom, disse Mickey para si mesmo. Ele passava pela forja de Moby todos os dias, mas nunca entrava. A oficina de ferreiro dele tinha o mesmo tamanho que a casa de Mickey.
Aliás, todas as casas na Praça Aden eram quase idênticas. Foram construídas na mesma época. As lojas grandes ocupavam 2 ou mais prédios. A casa de Moby era construída com pedras quadradas pretas e parecia ter sido reformada recentemente. As paredes eram rústicas, condizentes com um domo austero. A placa era composta por 5 discos de ferro fixados em uma barra de ferro que se projetava da parede. Os discos exibiam a palavra Forja em letras vermelhas, escritas várias vezes sobre a parte superior. Uma placa antiga que havia recebido muitos visitantes. Havia uma porta de madeira na forja, e agora ela está aberta. Mickey ouviu o som de um martelo. É ótimo que o sistema tenha deixado minha casa à prova de som e eu não precise mais ouvir essas batidas todos os dias. Ele parou na porta e espiou para dentro. Lá, viu várias armas penduradas em suportes de madeira e na parede à direita. Machados, facas, bastões de ferro, espadas curtas, espadas longas e espadas pesadas. Essas eram armas comumente usadas neste mundo. Atrás da parede à esquerda, que tinha uma pequena janela, havia 4 cadeiras. Ali era o posto de trabalho de Moby. A disposição era simples e o chão de pedra negra estava relativamente limpo. As espadas cintilavam, bradando sobre seu poder de corte. Espadas que valem milhares de moedas de ouro. Mickey conhecia bem espadas. As armas eram cruciais para os soldados, e a reputação de Moby manteve seus negócios funcionando. Apenas 3 ferreiros eram tão bons quanto Moby. Embora ninguém pudesse dizer quem era o melhor, o fato de Moby estar sempre ocupado diz muito. Ao entrar, Mickey ouviu uma conversa. Reconheceu as vozes de Moby e a Bang. Aparentemente, a Bang tinha ido para lá logo após o café da manhã. O que te traz aqui, chefe Mickey? Perguntou Moby, olhando para Mickey através da pequena janela. Não preste atenção em mim. Estou apenas observando. É bastante estranho um dono de um restaurante comprar uma arma. Cabem saiu e sorriu. Você veio buscar a faca? Não, eu já tenho uma. Vim aqui para satisfazer minha curiosidade. E quero descobrir qual o peso ideal de uma espada para mim. Em seu auge, Mickey Alex carregava uma pesada espada negra, que pesava cerca de 50 quilos. Ele poderia matar um dragão com um único golpe da espada. Agora, Mickey conseguia levantar algo tão pesado quanto aquilo, mas não seria capaz de empunhar uma espada daquele tamanho. Sistema, vocês estão vendendo armas? Perguntou Mickey. A arma do vizinho parecia cara demais. Eu não negocio armas letais. Então terei que comprá-lo aqui. Eu vendo se você prometer não usar em ninguém, disse o sistema, com relutância. Qual a utilidade de uma espada se eu não posso matar com ela? Você está tentando me vender um brinquedo de criança. Qual o problema com brinquedos? Você já comprou brinquedos meus para a Amy várias vezes, lembra? Alguns brinquedos exigem mais habilidade e tempo do que suas armas. Alguns brinquedos custam muito mais. Então, por que você é tão contra brinquedos? Uma resposta digna. A caixa de música da Amy me custou 200 moedas de ouro. É bem possível que o brinquedo valha mais do que a arma. Cabenga assentiu com a cabeça. Seria uma grande perda para nós se você se tornasse um cavaleiro. Podemos sobreviver sem um cavaleiro, mas sem um cozinheiro. Obrigado. Mas Mickey Alex era mais do que apenas um cavaleiro. Ele caminhou em direção à espada longa. Se eu fosse você, escolheria um mais curto, disse Moby com um sorriso, saindo da sala vestindo apenas um avental preto. Eu vi o quanto ele para de trabalhar na cozinha. Ele está fraco demais para levantar aquela espada comprida, pensou Moby. Não queremos que ele machuque o pulso. A mais curta é uma espada feminina, mas é bem mais leve. Obrigado, mas eu gosto desta, disse Mickey, pegando a espada. O cabo esculpido estava frio ao toque, mas ele sentiu um arrepio no coração. Capítulo 189. Isto não é um brinquedo. A espada parecia estranha e, ao mesmo tempo, familiar. As memórias de Mickey Alex estavam entrelaçadas com as suas. Às vezes, ele nem conseguia distingui-las. Talvez fosse um melhor.
Isso ajudaria a se integrar naturalmente à comunidade local. Ele amava a Amy, amava sua nova vida. Queria aproveitar essa oportunidade. Ele parece ser um bom espadachim, pensou Moby, surpreso. Ele já havia feito mais de 3.000 espadas e visto espadachins o suficiente para reconhecer um deles. Espadachins brilhantes sempre pareciam se fundir com suas espadas. Mas ele é só um cozinheiro. E eu nunca o vi empunhar uma espada. Talvez ele tenha adquirido experiência com facas de cozinha. Moby encontrou uma explicação para sua pergunta. É pesado? Perguntou Caben, preocupado. Se algo acontecer com a mão dele, não vou poder comer rugiamo no almoço. Está um pouco pesada para mim, respondeu Mickey, guardando a espada. Na verdade, o peso era perfeito para ele, mas ele conteve a vontade de exibir suas habilidades com a esgrima. É claro que ele não é forte o suficiente para reproduzir todos os movimentos de Mickey Alex, mas é perfeitamente capaz de derrotar um cavaleiro de primeiro nível agora mesmo. Os cavaleiros eram a principal força de combate. O Império era defendido por exércitos inteiros de cavaleiros. Para se tornar um cavaleiro, era preciso passar pelas provas da Guilda dos Cavaleiros. Sem isso, ninguém podia ser chamado de cavaleiro. No exército, os cavaleiros de segundo nível e inferiores são tradicionalmente chamados de noviços. Essa é uma forma de incentivá-los a aprimorar suas habilidades com a espada. Para se tornar um cavaleiro de primeiro nível, é preciso primeiro passar em um exame escrito. Aqueles que não passassem não tinham permissão para fazer os exames seguintes. O segundo teste era de força. Levantar uma pedra de 150 quilos e segurá-la por pelo menos 10 segundos. O último teste foi o de esgrima, um teste das habilidades de combate. Esses testes são semelhantes aos testes de direção. Mickey reprovou no teste de direção 3 vezes e acabou comprando uma carteira de habilitação. Não acho que consiga passar no teste de força agora. No entanto, lembro-me bem das técnicas com a espada. A força é importante, mas a habilidade e a velocidade também são. Mickey se virou para Aben. H já voltou? Não, mas ontem à noite recebi a notícia de que a guerra acabou, disse Aben. Nossa tribo venceu e recuperou as minas de ouro. Aga foi ferido no braço, mas nada grave. Ele chegará em alguns dias. Mickey assentiu com a cabeça, sentindo-se aliviado. Que bom que ele está bem. Ele gostava daquele orc silencioso, e Amy tinha falado dele alguns dias atrás. Preciso encontrar um amigo. Até mais, pessoal, disse a Bang e saiu. Você gosta de espadas? Perguntou Moby. Ele disse que esta era pesada demais para ele, mas não parecia. Antes de pegar numa faca de cozinha, eu queria ser cavaleiro. Seu olhar recaiu sobre os pedaços de papel na pequena mesa. Em uma folha de papel foi desenhado um objeto redondo. Moby rabiscou algo na lateral. Enxofre, carvão, salitre. Que diabos? Mickey ficou surpreso. Era disso que eu estava falando. Libera muita energia, mas ainda não descobri como usar essa energia, disse Moby. Isto não é um brinquedo. Você precisa ter cuidado. Não quero explodir enquanto durmo. Entendo. Mas não acho que seja forte o suficiente para matar um dragão. Suas escamas não são fáceis de perfurar. Além disso, não sei como levar isso até o dragão. Moby franziu a testa pensativo. Tenho certeza de que você vai descobrir em breve. Preciso ir. Até mais, disse Mickey ao sair. Como ele sabe fazer pólvora. É uma pena que ele esteja nessa situação, mas eu não quero ajudá-lo a criar uma arma tão destrutiva. Quanto custa uma espada como essa? Perguntou Mickey. 1.000 moedas de ouro. Excelente qualidade. Respondeu o sistema. Você não disse que armas brancas são mais baratas que brinquedos. Capítulo 190. Levá-la à força? Não quero baixar o preço de mercado. Isso é ruim para o mercado, declarou o sistema. Oh, como você é nobre. Então eu vou comprar do Moby. Espere. Vou te dar um desconto. Estou ouvindo. 2%, respondeu o sistema, com relutância. Mickey voltou à forja de Moby.
O sistema fez-se ouvir. 5%. Mesmo assim, Nick não parou. 10%. Aceite ou recuse, foi a resposta simplista do sistema. Está bem. Vou comprar quando tiver o dinheiro, diz ele, sem nem sequer ter 100 moedas de ouro neste momento. E a Benia estava limpando as mesas do restaurante. Ao ver seus cabelos despenteados, ela teve vontade de rir, mas se conteve. Então ela notou outras mudanças. Ele não parecia mais cansado. Seus olhos estavam mais profundos e atraentes. Se eu continuar olhando, vou me apaixonar por ele. Nick sorriu e subiu para lavar o cabelo. Ao passar pela pia, o patinho feio acordou. Olhou em volta e miou para Nick, sem conseguir pular para baixo. E você se acha um gato se não consegue pular da bicicleta? Disse Nick, em tom de desaprovação. Suba no cavalete e eu te desço. Olhando para o balcão, o gato balançou a cabeça em sinal de impotência. Pule ou permaneça na cesta. Talvez eu precise que ele cuide da Amy algum dia, mas ele não poderá fazer isso se for um covarde. O patinho feio reuniu toda a sua coragem e olhou para o balcão. Flexionou as patas e saltou. Bang, ele bateu no balcão e caiu no chão. Bom, pelo menos você conseguiu descer. Parabéns! O patinho feio levantou as duas patas para cobrir as orelhas. Nick deu de ombros e subiu as escadas. Após tomar banho e trocar de roupa, ele se sentiu ainda mais revigorado e renovado. Tudo ao seu redor parecia belo. O restaurante vazio estava limpo e silencioso. A luz do sol entrava pela janela. O patinho feio se aquecia ao sol, rolando para lá e para cá. De vez em quando, ele olhava para a porta, esperando que Amy voltasse. E a Benia sentou-se a uma mesa perto da janela, apoiando o queixo nas duas mãos. Mia, você quer dançar? Perguntou Nick, colocando a caixa de música sobre a mesa. Obrigado, chefe. Nick ligou. Vou estar na cozinha. Receio que haverá muito trabalho na hora do almoço. Preciso concluir a missão de atender 1000 clientes esta tarde. Depois vou pegar a receita de frango com arroz ensopado. Estou ansiosa para experimentar algo novo. Tenho certeza de que a Amy também vai adorar. Agora que estava mais forte, amassar a massa tornou-se muito mais fácil. Levava apenas meia hora para amassar uma porção que normalmente levava mais de 1 hora, e não se sentia cansado em nenhum momento. Ele sorriu ao ver a Benia dançando de forma desajeitada, mas diligente. Colocou a massa de lado. Agora sou mais produtivo. Vou ter que contratar outro garçom para ajudá-la com o trabalho extra. No beco perto do Hotel Geia, um velho elfo observava através de um telescópio enquanto Sally estendia cobertores. Seus cabelos já estavam ficando grisalhos, mas seus olhos eram profundos e cheios de sabedoria. Lord Irving, esta é Lady Sally, não é? Perguntou Irving, animado. Só essa informação já lhe renderia uma enorme recompensa, e ele poderia retornar à floresta tempestuosa. O velho elfo assentiu com a cabeça e guardou o telescópio. Sally voltou para a estalagem. Sim, eu a vi em um banquete há 2 anos. Mas por que ela trabalha em um hotel? Ele a seguiu logo depois do restaurante da Mami. Ele pensou que ela estivesse se escondendo, mas a nobre senhora trabalhava em um hotel, não conte isso a ninguém. Entendeu? Ingvi advertiu, olhando Erwin nos olhos. Sim, Lord Ingvi. Ingvi era um embaixador. Ele era responsável por todos os elfos na cidade do caos e era um poderoso conjurador de 7º nível. Talvez devêssemos tomá-la à força, Lord Ingvi.